Tem um minuto? A Porto, ela tem um problema com guinchos pesados, que eles têm 2.000 atendimentos por mês, sendo que 15% deles dá errado e acaba gerando retrabalho humano. E se considerarmos o impacto disso anual, são 3.600 situações como essa, onde clientes e prestadores sofrem com isso. E o problema não é só esse. Se olharmos por ponto de vista do acionista, podemos chegar até 9 milhões de impacto. E para resolver esse problema, nosso projeto segue 4 premissas. A primeira é que ele deve ser 100% automatizado, pois não deve gerar nenhum retrabalho humano. Segundo, escalável, pois ele deve ser reutilizado em outras áreas da empresa. Terceiro, implementável, pois não adianta de nada ter uma ideia e não conseguir implementá-la. Por fim, útil, pois deve gerar valor para a Porto. Para isso, criamos um sistema inteligente de recomendações, o Orion AI, que é uma ferramenta onde ele irá pegar cada situação e gerar qual o melhor modal para cada atendimento. Além disso, nós criamos o Porto Guincho Advisor, um portal completo para poder acesso a essa ferramenta. E agora eu posso mostrar como funciona? Então eu queria começar mostrando a visão geral da nossa solução e como ela se integra ao processo da Porto. A nossa ideia é que a nossa solução seja complementar ao processo atual, ou seja, ela rode em paralelo sem afetar o que já existe. E, eventualmente, né, se for uma solução que realmente traga benefícios, aí sim, alguns processos podem ser modificados, né? Então esse é o processo da Porto. A nossa primeira proposta é introduzir um formulário online. Então, uma vez que a OS é criada, a Porto ativa a nossa API e a gente retorna uma URL com um formulário. Esse formulário a Porto envia para o segurado e ele pode incluir informações adicionais que vão ser enviadas para o prestador. Então, ele pode colocar um vídeo do lugar onde ele está, foto, áudio, tudo que a gente achar necessário. Uma vez que ele preenche esse formulário, automaticamente um e-mail é enviado para o prestador com essas informações. Ele continua recebendo as outras informações que a Porto atualmente está enviando, mas também recebe esse e-mail nosso. E no último passo, o prestador vai ter acesso ao Porto Guincho Advisor, um portal onde ele vai ter algumas funcionalidades, mas a principal dela é poder ativar a nossa inteligência artificial, que a partir de uma série de informações do veículo e do atendimento em si, consegue dizer qual é o melhor guincho, né? É claro que na maioria das vezes o prestador já vai saber qual é o guincho para aquele determinado atendimento, mas naqueles momentos que ele tiver dúvida, vai ter o suporte da nossa ferramenta. Bom, então vamos exemplificar todo esse processo. A primeira parte seria o envio das informações para a nossa API. Então, nesse caso aqui eu simulei o envio da OS 199 pela Porto. A partir do momento que é enviado, a OS é criada com sucesso. Então isso significa que já vai estar disponível no nosso sistema um formulário relativo a essa OS, com alguns dados, que seria enviado para o segurado poder incluir mais informações sobre o atendimento dele. Então ele pode colocar um áudio, um vídeo ou até fotos. Então estou colocando aqui uns arquivos de exemplo. Quando o formulário é enviado, automaticamente um e-mail é disparado para o prestador com essas informações. O prestador, então, recebe um e-mail, aqui está só um exemplo, né? Mas receberia um e-mail com as informações no corpo e os anexos que o segurado enviou. Então, depois que ele recebe o e-mail, ele pode acessar o nosso portal, o Porto Guincho Advisor, colocando o login e senha que ele tem. E nesse momento ele já entra na parte de recomendação de guincho. Aqui é importante lembrar que nem sempre o prestador vai querer usar a nossa ferramenta, né? Às vezes ele já vai saber facilmente qual é o guincho para aquela situação. Mas nos casos que ele tiver dúvida, ele pode vir aqui complementar os dados desse atendimento, né? Estou colocando qualquer informação, mas só para ilustrar o processo que ele faria. E nesse momento está ativando a nossa inteligência artificial, que vai retornar para ele qual é o melhor guincho para essa determinada situação.
Então, nesse momento, a gente tem o retorno, né, da inteligência artificial e também, ao mesmo tempo, o segurado está recebendo um WhatsApp com as informações, né, o tempo de previsão, etc. E o prestador ainda pode acessar um dashboard, onde ele pode acompanhar os dados desse atendimento e ver outras informações, né, que forem necessárias. Esse dashboard também está disponível para Porto e é um dashboard que pode ser totalmente customizado. Depois disso, né, finalizado o atendimento, o prestador ainda pode vir aqui e colocar qual foi o guincho efetivamente utilizado. Isso é super importante porque ajuda a gente a treinar o modelo com informações exclusivas e específicas do perfil do cliente da Porto. Então aqui a gente já consegue vir. E aqui você já vai ter a visão completa desse processo. E para finalizar, a gente quis trazer aqui mais algumas opções que podem compor todo esse pacote de funcionalidades que a gente está criando, não só para Porto, mas principalmente para o prestador de serviços. Então aqui a gente teria a possibilidade de transcrever os áudios que chegam ali por e-mail, né? Pode ser um áudio longo, e a ideia é que ele já venha com texto no próprio corpo do e-mail, justamente para facilitar a vida ali do prestador. E também a gente implementou uma ferramenta de análise de sentimento, né, de textos. Essa funcionalidade é bastante legal para Porto, né, que de maneira centralizada pode ficar monitorando, né, todos os atendimentos e atuar naqueles onde a resposta, né, onde essa análise de sentimento for muito ruim. Como vocês puderam ver, todo esse sistema já está funcionando e já está implementado. Só que ainda temos uma série de decisões e passos a seguir caso eles entrem em produção. Então eu coloquei aqui um resuminho dos principais passos, né, a serem implementados uma vez que o nosso sistema seja contratado. Então toda a questão de estilização, todos os campos, formulários que vocês viram, também é possível de serem modificados. As integrações com as APIs, é claro, os dashboards, a questão dos servidores, atualmente está tudo hospedado na Azure, mas a gente pode usar on-premise. Essa parte dos serviços de terceiro, avaliar o custo-benefício dessas ferramentas. Então, revisar toda essa questão de segurança. Como é um protótipo, a gente não se preocupou com questões de autenticação, etc. Mas é claro que isso seria feito ao nível de produção. A parte mais importante nesse momento seria também treinar o Orion AI com os dados que a Porto tem atualmente. E conforme novos dados forem entrando dentro desse processo, retreinar o modelo para ele ficar cada vez mais preciso. E depois, é claro, validações, testes, etc. Era isso que eu queria dizer. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail aqui disponível para entrar em contato. E é isso. Eu sou o Rafael. Eu sou o Pedro. Eu sou o João. Eu sou o Diogo. Eu sou o Pedro. E nós somos do grupo How 9000.